Tá bom. Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à Alma da Canção. Alma da Canção, um programa maravilhoso que tem como objetivo falar sobre as palavras sagradas de Bahá'u'lláh e levar as palavras sagradas de Bahá'u'lláh através das asas da música, seja com música, poesia, enfim, é a arte que faz impulsionar, não é, o amor por Deus, e Deus impulsiona a nossa arte. E a gente fica muito contente de estar de novo aqui na Alma da Canção, sempre levando o sagrado através das asas da música. E para me ajudar a fazer esse programa, eu tenho a honra de contar sempre com as presenças queridas de Max Willig e Bia Rangel. Hoje, em especial, eu vou chamar a querida Bia Rangel para me ajudar, porque nós temos um caso especial hoje, né? Uma entrevista muito especial. Então, quero dar as boas-vindas à querida Bia. Boa noite, Bia. Seja muito bem-vinda. Vamos fazer a alma da canção. Vamos, com certeza. Boa noite, queridos amigos. Boa noite a quem está nos ouvindo aí por esse mundo afora. E hoje é uma noite especial, Alma da Canção aqui de volta. E, como eu ia falando, hoje nós temos um entrevistado muito importante. Nós estamos numa sequência de entrevistas, né? A primeira foi com o Léo, que contou a sua lindíssima história de vida aqui e como conheceu a fé. Depois, humildemente, esta pessoa aqui que vos fala. E agora, nós teremos o nosso querido entrevistado, que é o Max Willig, falando um pouquinho de sua vida, de sua história com a fé. E eu só peço licença para fazer uma introdução, como nós sempre fazemos, com uma pequena oração ao bem-amado, pedindo cura para todos nós. Temos alguns amigos especiais que estão precisando mais hoje, e nós dedicaremos isso a eles. Ok? E em seguida entra o Max, nosso querido amigo. Então, vamos lá. Teu nome é minha cura, ó meu Deus, e a lembrança de ti, meu remédio. Aproximar-me de ti é minha esperança e meu amor por ti, meu companheiro. Tua misericórdia por mim é minha cura e meu socorro neste mundo e no vindouro. Tu em verdade és o todo generoso, o onisciente, a suprema sabedoria. Teu nome é minha cura, oh meu Deus. Teu nome. Oh, meu Deus. Obrigada, amigos. Por favor, querido Max, se aproxime. Olá, boa noite, querido Max. Que saudades, né? A gente ficou um bom tempo sem conseguir fazer a Alma da Canção em função de uma série de coisas que aconteceram, né? O esposo da Bia ficou adoentado, a gente teve um feriado Bahá'í também numa quarta-feira, que é um dia muito importante de comemoração do aniversário de Bahá'u'lláh.
aí nós resolvemos ir adiando, e hoje conseguimos nos juntar, né? Nós temos um combinado que sempre vamos fazer o programa somente quando Bia, Léo e eu pudermos, né, estar juntos aqui para fazer o programa. O tripé que sustenta o programa Alma da Canção. Então, hoje... Antes de você começar, querido Max, antes de você começar, eu só queria ter a oportunidade de fazer a primeira pergunta para você. Antes de você começar. Pois não, faça. Queria te perguntar qual foi o primeiro momento, sabe aquele primeiro? Quem te iniciou, não é? Na fé Bahá'í, mas você vai dar essa resposta quando você achar oportuno, tá certo? Perfeito. Quem te iniciou na fé Bahá'í? Essa é a minha pergunta. Eu não quero te interromper depois. Tá bom. Tá bom? Por favor, fique à vontade, querido. Tá bom, querido. Eu acho que até eu vou ter que desligar talvez o teu microfone em algum momento, porque eu senti que deu uma interferênciazinha, mas por enquanto não. Mas se der interferência, aí eu desligo, daí te aviso, tá bom, querido? Perfeito. Bom, vocês vão perceber que, até respondendo no decorrer da nossa conversa essa pergunta do Léo, que o meu relacionamento com a fé Bahá'í é tipo um eletrocardiograma, né? Vocês sabem como é, né? Vai tracinho, sobe, desce, tracinho, sobe, desce, tracinho. E assim tem sido a minha vida, como Bahá'í. Mas começando do começo, né? Eu sou blumenauense, descendente de uma família de origem alemã, e todos os descendentes, se não todos, a grande maioria, talvez 99% dos descendentes de alemães em Blumenau, participam da igreja luterana. Então, eu fui criado dentro dessa religião, né, luterana, e sempre minha mãe era uma pessoa muito religiosa, e não sei se vocês sabem, eu sou filho de uma santa, porque o nome da minha mãe era Maria Santa. Maria Santa. É um privilégio ser filho de uma santa, né? Então, ela era uma pessoa muito religiosa, ela era católica, e depois que casou com meu pai, ela abraçou a igreja luterana, e a gente tinha até como, em alguns momentos que ela achava conveniente, fazer leitura de Bíblia e conversar um pouco sobre isso. E eu era muito apaixonado pela vida de Jesus. Léo, tive que desativar teu som, desculpa. Então, lá pelos final dos anos 70, nós tínhamos uns vizinhos da nossa casa que tinham vindo do Irã, e foi algo realmente muito estranho e curioso, né? E eles vieram para Blumenau para se estabelecer, e meu pai tinha à venda alguns terrenos ali na rua onde nós morávamos, e eles queriam comprar alguma coisa para fazer as casas deles, enfim, se estabelecerem. E como falavam alemão, eles tinham vindo da Alemanha, e meu pai era muito bom também na língua alemã, então eles se entenderam e tal, e acabaram falando da fé para o meu pai, para minha mãe, e ambos se tornaram também Bahá'ís. E eu fiquei fascinado quando fiquei sabendo que a fé Bahá'í falava da volta de Jesus. E eu, como era apaixonado pela vida de Jesus, fiquei, obviamente, interessado em saber, e acabei também me declarando Bahá'í lá no final dos anos 70. Mas foi uma declaração que eu aceitei Bahá'u'lláh como manifestante de Deus para a época e tal, mas eu estava envolvido em tantas coisas, eu tinha recém-casado e etc., e não me envolvi muito com as atividades Bahá'ís, até porque ainda
estava bem no início da Fé Bahá'í se estabelecendo em Blumenau. Então, logo em seguida, em 1979, meu pai faleceu e me deixou uma pequena fortuna. E como eu nunca fui preparado para lidar com dinheiro, durante muitos anos, muitos eu digo uns 4 anos por aí, a minha vida era sexo, drogas e rock and roll. Então, eu até esqueci da Fé Bahá'í. Eu vivia dentro dessa atmosfera, né, de um ego super inflado e tal, e vivendo as coisas do materialismo, buscando o prazer instantâneo que todas essas coisas podem proporcionar. Então, depois desse tempo, né, e uma pessoa que não tem preparo não percebe que quando você tem um capital, mas você não tem renda e começa a desfrutar desse capital, vai gastando, gastando, você nem percebe que um dia isso acaba. E um dia acabou. Um dia acabou e aí surgiu uma crise depressiva fortíssima, né? Eu realmente fiquei sem chão porque a minha vida estava toda pautada no dinheiro, né? Nas coisas materiais. E foi tão forte que eu morava num prédio no 8º andar e um dia eu fui para a sacada desse prédio seriamente pensando em tirar a minha própria vida. Por coincidência, esse prédio ficava de frente, né? E não muito próximo, mas dava para enxergar do outro, assim, à distância, uma pequena colina onde é o cemitério dos luteranos, né? Fica atrás da igreja luterana, onde meu pai estava enterrado. E aí lembrei de uma frase que está na Bíblia, que Jesus disse que tudo que se pedisse ao Pai seria concedido. Eu lembrei disso, porque lembrei de meu pai, que estava sepultado lá no cemitério que eu podia ver à distância, e realmente estava profundamente deprimido, e eu trocava basicamente o dia pela noite. À noite eu ficava acordado, porque eu tinha medo de dormir, e é uma característica minha, né? Desde criança eu sempre fui muito medroso, e eu fui encontrar, eu tinha embaixo da minha cama uma pequena caixa com livros, então eu estava lendo filosofia e tal, e de repente eu achei o livro Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, que eu tinha ganho do senhor Amir Manucherry, que foi meu pai espiritual, né? E aí comecei a ler esse livro e foi quase que como uma injeção de espiritualidade na veia. Então procurei seu Amir, procurei a família dele e comecei a me aproximar novamente da fé e a partir daí me tornei um Bahá'í bastante dedicado por um bom período de tempo, até acho por uma década ou mais, participando de instituições, fui membro da Assembleia, fui membro do Corpo Auxiliar, fiz realmente muitas atividades Bahá'ís em todo o sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná. Na época nós tínhamos atividades regionais, né? E na época também formou-se a Assembleia Nacional dos Bahá'ís do Brasil, tinha formado um Comitê Nacional de Música, que estava estabelecido em Blumenau, que fazia parte Dona Gisela, esposa do senhor Amir, uma excelente pianista, e as filhas, né, Roya e Linda, cantavam maravilhosamente bem. Então, reuniu alguns músicos e a gente produzia algumas canções que já existiam, e aí que eu comecei a compor também como Bahá'í, né, músicas de inspiração Bahá'í. Mas voltando um pouquinho no tempo, o meu relacionamento com a música começa muito cedo. Eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos, eu ganhei um violão do meu pai. E eu não tocava nada, obviamente, né? Ele me colocou numa aula de violão, numa das vizinhas que nós tínhamos, ela era professora de violão, e eu fui umas 2, 3 aulas e desisti, porque eu achei muito chato
ficar na aula de violão. Então, comecei a ser autodidata, né? Eu comprava umas revistinhas que existiam, não sei se vocês chegaram a conhecer, nas bancas de revista tinha umas revistinhas que tinham músicas cifradas, as músicas da época e músicas antigas. Então eu fui aprendendo com esses livrinhos, ia tocando e cantando algumas canções, mas sempre focado em compor. Desde pequeno, eu acho que meus primeiros acordes já foi compondo uma pequena canção na minha casa, já nessa idade. Mais tarde, na adolescência, compus algumas canções, não no espírito Bahá'í, canções populares, canções normais, e participei de festivais, né, que existiam em Blumenau, festivais universitários, aonde uma vez com uma canção eu fiquei até em segundo lugar, ganhei premiação e tal. Foi bem interessante essa fase. Mas voltando aí ao relacionamento com a fé Bahá'í, eu começo a compor, então, nessa época, músicas de inspiração Bahá'í. E a primeira música de inspiração Bahá'í que eu fiz foi muito interessante. Teve uma história que foi... Minha mãe tinha feito uma poesia, porque ela tinha reconhecido Bahá'u'lláh, tinha conhecido Bahá'u'lláh, e ela então fez uma poesia. E eu li essa poesia um dia e resolvi musicar essa poesia. Vou cantar para vocês, então, essa canção. Vocês provavelmente conhecem, mas foi a primeira canção de inspiração Bahá'í que eu fiz. Letra de Maria Santa. Muito medo tens que o mundo vá vencer, luz te falte aonde estás, não podes ver. Abre o teu coração e deixa a luz entrar. Bahá'u'lláh te guiará. Nessa nova era surge nova luz. Aceite é o Espírito de Jesus. Todas vêm de Deus, não deves duvidar. Bahá'u'lláh te guiará. Entre conflitos nascem ódio e dor. Deus fala ao homem em fé e amor. Toda a paz que o mundo quer, tu deves dar, deves dar. Bahá'u'lláh te guiará. Bahá'u'lláh te guiará. Bahá'u'lláh te guiará. Que lindo! Então, essa foi a primeira música de inspiração Bahá'í. Essa fase da minha vida como Bahá'í foi realmente muito produtiva em todos os sentidos, como no espírito de serviço, né, de participar em muitas atividades Bahá'ís, o que eu agradeço a Deus sempre por ter tido essa oportunidade naquela época. E aí uma segunda música que surge nessa época, que eu comecei a ter contato com os amigos iranianos e demais, né, e eles falando das perseguições dos Bahá'ís no Irã. Então eu fiz uma música intitulada Irã. Deixa eu molhar aqui um pouquinho as minhas palavras. E essa música é assim, ó.
que a cada momento é de amor. Fala da vida, fala do tempo, cura as feridas e a dor. Essa voz que nos liberta, que nos ensina a viver. Essa voz que nos liberta, que nos ensina a viver. Vem de um lugar onde a vida quase esquecida está. Nesse lugar onde morrem por ela, a glória de Deus brilhará. Essa voz que nos liberta, que nos ensina a viver. Essa voz que nos liberta, que nos ensina a viver. Me perdoem as falhas aí na execução, mas faz tanto tempo que eu não toco. Então, em um determinado momento, né, na participação da comunidade, e uns amigos, ele se chama Coriolano, hoje vive, acho que na Ilha da Madeira, enfim, ou nos Açores, eu não lembro muito bem, e ele conhece uma amiga Bahá'í lá de Blumenau, e eles resolvem se casar. Então eu fiz uma canção para esse casamento, que é a seguinte. As nossas mãos e corações estão atados nessa união. As nossas almas cheias de amor, para que possam ver o Senhor que nos deu. A luz, a luz, a luz, a luz de Deus. A luz, a luz, a luz, a luz de Deus. As nossas vidas vamos usar para servir e ensinar todas as almas, encher de amor, para que possam ver o Senhor que nos deu. A luz, a luz, a luz, a luz de Deus. A luz, a luz, a luz, a luz de Deus. A luz, a luz, a luz, a luz de Deus. A luz, a luz, a luz, a luz de Deus. Nossa, que música linda!
Eu não conhecia essa. Então, Espetáculo. essa Como é alguém... daquela época. Aquela época foi muito produtiva, assim, de muita inspiração e que eu me sentia realmente muito próximo de Bahá'u'lláh. Realmente estava com um espírito muito elevado. E o meu primeiro ano novo, eu fiz daí uma canção que provavelmente vocês conhecem, que foi Nauruz. O título da canção foi feita para o ano novo. Deixa eu ver se eu lembro bem aqui. Afinal, brotam as flores, vem ao jardim do coração. Primavera, raiou a luz de Deus, novo ano que nasceu. Cantam as aves pelo ar, falam os homens com fervor. É tempo de renovar o coração, encher de amor. Afinal, ouve-se em cada voz a canção cheia de paz. Primavera brota em todos nós, novo ano que nasceu. Cantam as aves pelo ar, falam os homens com fervor. É tempo de renovar os corações, encher de amor. Enfim, é o que eu estou tentando lembrar, né? Aí, no decorrer desse período, em 1985, a ONU dedica esse ano de 1985 como o Ano Internacional da Juventude. Então, foi a primeira vez que eu fiz uma música realmente escolhendo um tema, né? Todas as canções, né, mesmo essa, nunca foi alguma coisa que eu sentei e disse, agora vou fazer uma canção. Sempre foram pura inspiração, né? De eu estar brincando com o violão e daqui a pouco sai uma sequência de acordes e já uma letra se encaixa e eu escrevo, assim que é o processo criativo. E salvo eu acho que em 2 ou 3 momentos que eu musiquei alguma coisa que já estava escrito, né? Um poema de Abdu'l-Bahá, um outro poema que uma amiga fez, que eu musiquei, mas isso é algo extremamente raro, eu não tenho esse talento. O Léo é especialista, né? Ele tem esse talento, ele ouve uma canção e já sabe que acordes usar, enfim, e aprende a canção com muita facilidade. Realmente, eu tenho uma inveja boa desse talento todo. Eu queria ter esse ouvido tão afinado, assim, de pegar uma canção e poder, só ouvindo, já atirar e tal. Mas, enfim. Então, nesse ano de 1985,
eu fiz a canção que se chama A Juventude Pode Mover o Mundo. Vou cantar então ela para vocês. Somos jovens vivendo no mesmo lugar, cidadãos do planeta que é nosso lar. Nos olhamos nos olhos com grande amor, sem limites de credo, de classe ou de cor. Somos jovens do mundo e podemos mudar as canções, as conversas, podemos mudar as ações, as promessas, podemos mudar corações ideais. Hoje as nossas vidas e milhões que virão, enfim, todo o futuro está em nossas mãos. Cabe a nós confiança sem qualquer temor. Somos fortes e vamos vencer pelo amor. Somos jovens do mundo e podemos mudar as canções, as conversas, podemos mudar as ações, as promessas, podemos mudar corações ideais. Que lindo, Max! Maravilha! Essa canção foi feita em Fazer uma 1985, da ordem. dedicando ao Ano Internacional da Juventude. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu queria dizer boas-vindas ao nosso querido amigo Said. Olá, boa noite. Bem-vindo. Parabéns pelo Marcos. Maravilhoso o seu trabalho, sua canção. Muito bom, parabéns. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer um comentário. Sim. E, assim, você falou uma coisa muito importante, que, assim, no início das suas composições, você se sentia muito próximo de Bahá'u'lláh, né? Eu acho que isso muita gente sente no início, assim, do nosso encontro com Bahá'u'lláh. É uma coisa tão magnífica que, para os artistas, os músicos, jorram canções, né? Para os poetas, um monte de poesia, e para qualquer outra pessoa, né? Alguma coisa que você tem, algum talento, e é tão forte isso que, mesmo que você não tenha, aparece um talento em você dado por Bahá'u'lláh. E a gente fica ali muito próximo mesmo, e esse momento é muito especial. E eu queria, assim, apenas uma curiosidade, porque até eu tenho isso também. Eu corro atrás desse momento, a gente começa a correr atrás desse momento a vida toda. O que você teria a dizer sobre isso? Desculpe. Sobre manter essa chama acesa. Bom, na continuidade da minha história, você já vai ver que as coisas, como eu falei do eletrocardiograma, né? Bom, só para finalizar essa parte, nessa época também surge a canção que
Eu acho que as pessoas mais gostam das canções que eu fiz. Não é a minha preferida, mas é a que, às vezes, o compositor gosta mais de uma canção, mas, enfim, os corações adotam outra, né? Então, essa canção eu acho que é a mais conhecida, né? E mais cantada aí pelos amigos nas comunidades. Caminhar passo a passo a te encontrar, solto ao vento eu cruzo o mar, navegante da vida, e é tão bom conhecer nos teus olhos o meu irmão, dar-te a força das minhas mãos, dar-te o riso que vibra dentro em mim. É tão bom sermos ecos da mesma voz, sermos raios da mesma luz, sermos filhos do amor. É tão bom tu e eu nos tornando nós, pela força que vem de Deus, nos tornamos só. Bom, eu vou cantar só a metade, porque senão vai ficar muito longo, eu acho. Então, todos conhecem essa canção, né? E, para mim, a canção a melhor que eu já fiz, que é a que mais eu me identifico e, enfim, é a minha canção preferida, é uma canção que se chama Renascer. Eu acho essa canção de uma inspiração incrível. Cresce nos corações uma nova vida que há muito existia em Botão. Brilham os raios do sol que provém do céu para florescer os botões, inundar o mundo com a nova vida que Deus concedeu aos homens para que pudessem amar toda a humanidade, em cada cidade e lugar, pudessem saber que é tempo de renascer. Anjos se alegram no céu, pois renascem homens através da glória de Deus. Brilha a luz da união de todas as raças e de todas as religiões, e se vê no mundo uma nova ordem que há
de abrigar os homens contra todo o mal, toda dor, onde haverá somente lugar para o amor, e lá viverão pelas graças do seu Senhor. Maravilhosa, que música maravilhosa. Essa, para mim, é a minha canção preferida. E outra bem conhecida que também surgiu nessa época, vou cantar só um pedacinho para relembrar. Oh, meu irmão, meu amigo, que só conheces a dor, que não sentisses ainda a força viva do amor, o amor de Deus que dá vida, o amor no encontro das mãos, o amor que o homem agita dentro do seu coração. Há um mundo novo ainda oculto dentro do teu coração, onde verás a justiça e a paz ao alcance das mãos. Ergue tua voz sobre a terra e lança as sementes da paz, da unidade entre os homens, pois não é tarde demais. Essa canção também ficou bem conhecida dos amigos, cantava em várias comunidades, e foi uma canção que me trouxe uma emoção muito grande. Um dia, quando eu estava num encontro com amigos lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, e tinha amigos de várias cidades em volta, aí, né? Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre. E um menino, acho que de São Leopoldo, não sei o quê, ele é músico, toca muito bem, é um músico regionalista, né? Ele toca as canções do Rio Grande do Sul e tal, e ele toca essa canção e diz que essa canção foi que fez ele se aproximar e aceitar a fé Bahá'í. Então, realmente foi algo que me deixou muito emocionado e feliz. A gente vê que a gente nem sabe, né, o quanto às vezes uma canção que a gente faz, né, e, enfim, com todo o amor, sem dúvida, né, por Bahá'u'lláh, e a influência que pode ter nos corações dos amigos que ouvem, né? Como aquela Navegantes da Vida, tem uma querida amiga que agora é Bahá'í, a Adriana, que a gente está monitorando o livro o Instituto Ruí com ela, e Isabela também, que é uma amiga lá a Adriana é de São Paulo e a Isabela de Poços de Caldas, lá em Minas. E nós nos encontramos, um dia combinamos, né, de nos encontrar no Sultaniye, num evento que teve lá, e combinamos que Adriana de São Paulo iria para o Sultaniye e Isabel iria se deslocar de Minas também para o Sultaniye, e nós nos encontramos lá. E quando nos encontramos, ela sentou comigo lá num banquinho que tem no Sultaniye, e aí cantei essa canção, né? E ela se emocionou e
disse que ela queria se declarar Bahá'í, porque ela ficou tão emocionada com a canção e ficou a canção dela. E ela teve agora no aniversário de Bahá'u'lláh, na sede Bahá'í em São Paulo, e o Kim, nosso querido Kim, né, que é um querido amigo, compositor também e um excelente músico, tocou e cantou essa canção, e ela, sem dúvida, se emocionou de novo, porque foi a canção que tocou o coração dela para dar esse passo de aceitar Bahá'u'lláh, de se declarar Bahá'í. Então, são recompensas que a gente tem, que obviamente a gente não almeja e não espera, mas faz bem ao nosso espírito, à nossa alma, ver que o nosso trabalho como músicos, como compositores, causa esse tipo de efeito, né, em alguns corações, em algumas almas. Isso é maravilhoso. Bom, continuando a minha história, como eu disse, nessa época dos anos 80, por aí, eu estava muito ativo na comunidade e também profissionalmente. Então, eu cheguei a ser diretor de uma grande empresa em Blumenau, em função do meu trabalho, sério, honesto, enfim, tudo baseado nos princípios Bahá'ís, de levar uma vida dentro dos princípios Bahá'ís que eu vivia realmente com todo amor a Bahá'u'lláh. Só que essa ascensão profissional começou a me chamar também para as questões materiais novamente. Então, eu tive muito sucesso profissional e aí ganhando um bom dinheiro com isso e comecei novamente a ser seduzido pelo mundo e seus prazeres e enfim, e acabei me afastando novamente da fé. Aí mudei para Curitiba, com uma empresa que eu tinha aberto lá, ganhando muito dinheiro, e totalmente afastado novamente da fé, que até em momentos eu nem lembrava mais que era Bahá'í. E fiquei alguns anos, uns bons anos, longe da fé, e também uma vida já voltando a ser desvirtuada de novo, né? E aí muito ligado ao consumo de álcool e festas, enfim. E foi assim até um bom tempo, do início dos anos 90, o final dos anos 90, quando eu mudei para a cidade de Porto Belo, onde minha mãe e minha irmã moravam. Eu deixei Curitiba porque eu não aguentei mais essa vida lá, então larguei tudo e vim morar aqui no litoral, perto de minha mãe e minha irmã. Mas ainda continuava afastado da comunidade Bahá'í. Então, quando eu mudei para a cidade de Tijucas, onde eu moro hoje, eu comecei a lecionar informática, porque é a minha formação, né? Eu tenho formação hoje seria engenheiro de computação, ou TI, enfim, na época a gente se formava em análise de sistemas, então eu aprendi muito sobre computação e tal, e um dia uma amiga daquela época de muita atividade, que eu andei por esse Brasil inteiro e tal, e nós nos conhecemos numa conferência lá em Cuiabá, se eu não me engano, ou em Campo Grande, no Mato Grosso, a querida Regina Martins, talvez alguns amigos conheçam, e essa Regina me descobriu, contatando uns amigos tal, e começou a fazer contato comigo pela internet, que a internet estava começando nessa época, né? Era internet de escada ainda, era uma coisa, uma loucura para a gente se conectar, né? Mas, enfim, começou a me relembrar que eu era Bahá'í e que o quão importante seria eu voltar para perto de Bahá'u'lláh, deixar essa vida errada, esses caminhos que eu estava trilhando novamente, né? E é incrível, né? Você imaginar que um Bahá'í ativo como eu era lá nos anos 80, e membro de instituições e tal, e com tantas atividades, consegue deixar
tudo isso de lado e se voltar para o mundo, como Barrola mesmo descreve, agora parafraseando, porque eu não lembro bem as palavras dele, mas você é como uma ave que está voando no céu e de repente é seduzida pelo mundo e desce e se cai num lamaçal e enche suas asas de lama e depois não consegue mais alçar voo. Eu estava nessa situação, lá no final dos anos 90. Então, a Regina e outra amiga muito querida, que aí ela fez contato e ela também se dedicou muito a me recuperar, né, como Bahá'í. A Regina, a tal ponto que ela disse que em alguns, ela fez jejum dedicado a minha, que Bahá'u'lláh me aceitasse de volta em seu seio, né, que ele realmente me desse uma segunda oportunidade, ou uma terceira, ou uma quarta, enfim, que me desse uma oportunidade de voltar à comunidade Bahá'í, voltar a ser Bahá'í. E isso foi se desenrolando e eu novamente fui me aproximando e lendo e escrevendo também. Eu escrevi, na época, em 2005, 3 livros, né? Um sobre essa história toda, um sobre provações mentais, né? Baseado numa palestra de um membro da Casa Universal de Justiça, e escrevi um livro sobre o máximo nome e seu símbolo. Lógico, isso nunca foi editado, nunca foi publicado, mas então isso foi ótimo. Eu me dediquei à pesquisa, enfim, fui me aprofundando, mergulhando nesse oceano que Baha'u'lláh fala para encontrar as pérolas que tem dentro desse oceano da sua revelação. E assim foi acontecendo. E aí eu volto novamente a me aproximar da fé e venho nesse processo, tentando ser Bahá'í novamente já desde aquela época. Então já faz praticamente 20 anos que eu estou nessa luta para tentar me aproximar novamente e sentir a presença do bem-amado na minha vida. E aí surge uma nova onda de composições de inspiração Bahá'í. E uma delas que se chama Regresso, que é justamente descreve esse processo de volta numa linguagem poética, enfim, mas dá para notar que tem na sua essência esse processo de regresso, e é o próprio título da canção. Aquele tempo penso, fácil de deixar. Eu corri à toa, a saudade voa, voa pra qualquer lugar. Então eu descobri que para ser feliz eu tenho que ficar mais um pouquinho e então partir para voltar. Então eu descobri que para ser feliz eu tenho que amar mais um pouquinho e ter em mim razões para voltar. Foi
tão bom ter vindo, um momento lindo, eu digo, vamos por aí. Há uma estrada em frente, vai levando a gente, leva pra qualquer lugar. Então eu descobri que para ser feliz eu tenho que soltar a minha voz, ir por aí sem medo de errar. Então eu descobri que para ser feliz eu tenho que abrir meu coração e ter em mim a força para amar. Então eu descobri que para ser feliz eu tenho que abrir meu coração e ter em mim o amor de Bahá'u'lláh. Então, Sensacional. aí surge uma nova onda, né, de composições de inspiração Bahá'í, que não vou tocar agora, mas uma que muito também eu gosto e que foi, acho que, uma inspiração grande, chama Servos da Glória de Deus. O que nos move esse amor, pulsando dentro de nós, servos do mesmo Senhor, cantamos numa só voz, somos os servos da glória de Deus, juntos os anjos descendo dos céus, somos trombetas chamando ao Senhor para louvar Bahá'u'lláh, para louvar. O que nos fez renascer, brotar de dentro de nós, foi nele reconhecer de Deus a face e a voz. Somos os servos da glória de Deus, juntos os anjos descendo dos céus, somos trompetas chamando ao Senhor para louvar Bahá'u'lláh, para louvar Bahá'u'lláh.
queridos, eu acho que contei bastante da minha história e uma coisa que eu gostaria de deixar como mensagem é que quando nós, como Barrais, sabemos, né, de algum amigo que está afastado da fé, por qualquer razão que seja, né, em situação como foi a minha, ou talvez, às vezes até pior, ou, enfim, não tem como mensurar, né, o processo que cada um atravessa, enfim, as provações, os testes que cada um atravessa na sua vida, mas eu acredito que quando nós ficamos sabendo de algum amigo Bahá'í que se declarou Bahá'í e se afastou da fé, se nós pudermos contatar essa pessoa amorosamente, com todo cuidado e toda a sensibilidade, né? E incentivando esse amigo a voltar para a comunidade, eu acho que pode acontecer o que aconteceu comigo, de Bahá'u'lláh ter misericórdia, ter piedade, ter, enfim, em seu amor ilimitado, dar a oportunidade dessa pessoa, desse amigo, voltar para essa grande fortaleza que é a revelação de Bahá'u'lláh. Quando eu sei, sentir na pele que quando a gente sai dessa fortaleza, o mundo nos captura, nos sequestra e nós, como ele diz, esquece de Deus a tal ponto que acaba esquecendo de si próprio. Isso aconteceu comigo, eu senti isso e realmente não tem uma vida, né, para agradecer a Bahá'u'lláh por isso e talvez nem a eternidade seja suficiente para um espírito de gratidão a ele. Bom, Essa história deixa eu foi ver para os muito amigos comovente. comentarem e perguntarem, enfim. Saído, acho que quer falar alguma coisa. A sua história é muito comovente, eu não sabia, um pouco breve, peguei e também ouvi. É muito comovente, fiquei muito assim admirado, né, pela sua grandeza, pela sua generosidade. Bahá'u'lláh diz que foi chamado a muitos para vir a nós. Venham, mas foram escolhidos alguns. Eu estava conversando esses dias, um tempo atrás, com o Luiz Henrique, sobre um assunto que eu estava conversando. Eu falei para ele assim, eu vou falar isso aqui para explicar para você. Você olhando o corpo humano, o nosso corpo, ele está cheio de células, tá certo? A ponta do dedo, aquele casco grosso da perna, é uma célula. Está morto, mas é uma célula viva que se tornou morto, ficou lá dando proteção. Ele vai do corpo todo, você olhando, até cérebro, até olho. Os olhos nossos, depois do cérebro, células mais sensíveis, mais preciosas que existem no corpo do humano. Então, eu tinha esse entendimento que eu falei para a Luiz, estava falando sobre o assunto, que eu quero ser célula do corpo humano próximo do cérebro, ou próximo do olho. Eu não quero ser uma célula do pele da perna. Por isso eu trabalho diariamente, constantemente com a minha espiritualização, a minha correção, né? Conforme a Escritura Sagrada eu tenho. Então, a fé Bahá'í é uma dádiva divina, uma coisa maravilhosa. Quem entra nela está realmente na salvação verdadeira. Você sentiu, você sabe. Eu vivi também nisso. Então, quando nós estamos embaixo da sombra da fé Bahá'í, praticando os ensinamentos da palavra do Bahá'u'lláh, realmente nós estamos salvos, somos felizes. Quando se afasta, se torna mais triste e amargo na vida, né? Tem história, um exemplo, sabe? Sua história é um exemplo de seu amadurecimento, sua espiritualização, crescimento, muito louvável. Fiquei muito emocionado, muito admirado mesmo. Meus parabéns, tenho honra de conhecer você, meu querido. Só isso. Obrigado, Saído. Alguém mais? Quem está coordenando é a Bia hoje.
Querida Sou Bia, eu? querida Bia, você me ouve? Luiz. Você me ouve, Bia? Eu primeiro, depois eu. Eu queria te perguntar, na época que tu estava afastado da fé, também fiz músicas ou não? Eu queria escutar uma daquelas. Sim, fiz várias. Muitas músicas também não, não de inspiração barraia. Tem muitas músicas, deve ter uma centena de músicas românticas, enfim, uma série de músicas. Eu posso cantar uma, vamos ver. Uma que eu gosto, deixa eu ver se eu lembro. Caminhos incertos nunca vão me dizer os limites do certo. Pude estar com você. Se as pessoas se importam com a voz da razão, o que eu ouço de perto vem do meu coração, e é o que faz sentido, mesmo que ninguém vê. O que eu vejo de perto é o estar com você. Minha boca se cala e o que há pra dizer? Se os meus olhos te falam, quero estar com você. E os limites dos dias, meio sim, meio não, talvez traga a certeza que vem do coração, e é o que faz sentido, mesmo que ninguém vê. O que eu vejo de perto é o estar com você. Muito Olha, lindo. isso não tem espírito Bahá'í. Tem muitas questões assim. Léo, por favor, querido, pode falar. Você me ouve, Bia, querida? Você Sim, me ouve? ouvimos. Ai, que Sim. bom, graças a Deus. Ai, Max, você não sabe o quanto eu fiquei contente aqui que você me desligou o microfone, porque eu consegui acompanhar você em várias canções. Ai, que lindo. Ah, você tocando aí, eu aqui, ó, só eu e você. Ai, que lindo! Eu me deliciei aqui tocando todas as canções contigo. Maravilhosa a sua história. Eu vou contar uma coisa para você. Tomo a liberdade para dizer que nós aqui, na Alma da Canção, Bahá'u'lláh preparou você e Bia para a Alma da Canção, porque é como se fosse a primeira palavra oculta de Bahá'u'lláh. Olha o que Bahá'u'lláh diz na primeira palavra oculta. O Querido Said falou sobre isso, sobre essa pureza, esse motivo, essa humildade. Então, a história do Max é a realidade do que Bahá'u'lláh fala. Ele transforma, ele faz com que os indivíduos de coração puro, bondoso e radiante, eles transformem, como diz a poesia, transforma, Bahá'u'lláh, as tuas palavras em ações. Max transformou as palavras de Bahá'u'lláh em ação. E Max teve a humildade de estar lá, e Bahá'u'lláh disse, eu vou te resgatar. Então, é como a descrição que Bahá'u'lláh faz da ave
foi lá para dentro da lama, mas a abençoada perfeição de Bahá'u'lláh, ele pegou e impulsionou o voo da ave, ele limpou, arrumou e disse, vai, e Max foi. Olha que beleza! Então, é a própria, a encarnação das palavras de Bahá'u'lláh, a vida de Max, como tem, claro, outros amigos. Mas o que queria dizer é que a história é o retrato fiel do fato. Nós, Bahá'u'lláh nos dá, a cada um de nós, a oportunidade de viver essas variáveis. Cada um de nós. Não tem um que não passa por isso. E uns, a aprovação é maior, porque aquele aguenta mais, né? Ou seja, Bahá'u'lláh deu o poder para ele. Então, eu vejo assim, Max, nesse momento que você, na descrição lá, eu pensando aqui, você em cima daquele prédio, olhou para quem? Para um cidadão que te deu a vida, meu pai está lá. E Jesus Cristo, seu bem-amado Jesus Cristo, entrou em cena. E aí, daí para frente, as coisas andaram. Aí você vem, então, conta essa sua história, que o mundo está assim. E aí você dá a nota, dá o tom, porque Bahá'u'lláh, então, chamou você para cantar, para fazer a música, para alegrar. E aí a primeira bênção vem através daquela moça, não é que se declara Bahá'í, através da sua canção. E aí vem aquela prova terrível, que eu acho a maior de todas, Max. Eu acho, a maior de todas. Inclusive, tem uma pessoa que está vivendo uma situação como essa nesse momento. Claro que não é Bahá'í, mas é semelhante o caso. Sabe aquela coisa, eu sou muito inteligente, eu sou o melhor, eu tenho muito dinheiro, sabe? Então, o tal do ego, ele é o tal do diabo que todo mundo chama. Então, o Bahá'u'lláh, o Todo-Poderoso, fez exatamente isso, com a pureza de motivo que Max tem no coração. É a pureza, a bondade e a radiância. Então, essa história sua, Max, é um testemunho da veracidade das palavras de Bahá'u'lláh colocadas em ação. Você virou a página, sabe? E quanto a essa história, nós temos o privilégio de escutar essa sua história. Então, humildemente você se coloca nessa posição, e é assim que nós devemos ser, como o querido Said falou. É um privilégio conhecer você, estar do seu lado. Eu vi você, acho que 2 vezes, pessoalmente. Mas o carinho que você desenvolveu comigo de forma virtual é como se eu tivesse te conhecido há muito tempo, estado com você fisicamente, porque nós nos conhecemos em espírito, vivemos em espírito. E aí, aquele dia chegou para fazer a alma da canção. Então, agradeço a Bahá'u'lláh por essa oportunidade de estar aqui com você, com Bia. Então, é como se nós pegássemos essas 3 virtudes, de bondade, de pureza e radiância, e a gente colocasse aqui na alma da canção. É a sua radiância que faz brilhar a alma da canção, Marcos, no dia de hoje. Então, parabéns. A querida Ruanice vai colocar na rádio essa história linda e que deve ser inspiração para muita gente. Parabéns, querido. Deus te abençoe. Obrigado, Léo. Muito bom, muito bom. Gostaria de pedir que os 3 livros que escreveu colocasse no e-book para a gente ler, não precisa ser editado por outras pessoas ou outra instituição. Você mesmo lança ele. Uma boa ideia, Max. O microfone, Max. Eu não sei onde fazer isso, Ruanice. A Emília fez os livros deles no e-book. Eu vou pedir para falar com você. Beleza, obrigado. Outra vez, quando que tu vir aqui na conferência,
na conferência, daí podem conversar. Ah, tá bom. Uhum. Maravilha, obrigado. É bem fácil, não é difícil. Uhum. Ótimo, ótimo. Tá bom. Alguém mais gostaria de falar? Eu queria perguntar, não sei que é oportuno o tempo também, cada um contar a história da ingressar na fé Bahá'í, como é que foi, assim, breve, para a gente conhecer. São motivadores para nós, para mim, né? Ô, Said, nós, como eu falei no início, você acho que não tinha chegado ainda, nós fizemos já 3 entrevistas, né? Primeiro foi com o Léo, depois comigo e com o Max. Que pena, desculpa. Esses estão gravados, você pode assistir. Ruhani sabe onde encontrar. Não, o Max também pode te enviar. Porque só por causa, devido ao nosso horário, que já está avançado. Tá bom, meu querido? Querida Bia, Desculpa. querida Bia, eu sei que o horário está avançado, né? Mas eu queria atender aqui um pedido do querido Max, que eu recebi aqui uma incumbência. Menina, foi para mim um privilégio também de receber uma canção da... É Sinara o nome dela, né, Max? É Sinara, não é isso? Isso, Sinara, lá do Rio Grande do Sul. Do Rio Ela Grande do transita Sul. entre São Leopoldo e Novo Hamburgo. Pois é, e ela fez uma canção, gente, maravilhosa. Na capela, assim, eu escutei, né, e estou devendo a cifra para ela, para o Max. Vou tentar. E aí eu vou. Vocês me ouvem bem, Max? Se o violão não estiver bom, peço desculpas, Não porque tem minha problema. rede não está boa. Está chovendo aqui, sabe? Está chovendo. Vou tentar cantar para vocês, tá bom, querido? Cante, cante. Oh, desculpa, me deu um branco aqui na cabeça, o começo da oração. Vou andando pelas ruas de um lugar qualquer, conhecendo as pessoas, conhecendo tanta gente, espalhando tua fé nesse mundo, nesse mundo. Esqueci a letra, desculpa, vou começar tudo de novo, tá bom, querido? Vamos lá. Vou andando pelas ruas de um lugar qualquer, conhecendo tanta gente, espalhando tua fé. Neste mundo por caminhos sem iguais, encontrando as pessoas e seus problemas tão reais. Tu que encantas os corações, nos ajude a transformar tuas palavras em ação. Ouve o canto em oração, pois tu és a luz desta revelação. E restritos como o vento, é que devemos sempre ser, ensinando a tua fé para todos neste mundo. Esqueci de novo a letra, desculpa. É que é recente na minha cabeça. Eu vou pedir perdão a segunda estrofe. E restritos como o vento, é que sempre possamos ser,
E me desculpe, mas realmente deu um branco na minha cabeça. Mas Não tem problema, não. a letra é maravilhosa, gente. É o primeiro lugar que está na minha cabeça. E aí cantar aqui ao vivo para vocês, deu um branco aqui. Sim. Mas eu prometo para vocês fazer uma gravação bem linda, com vídeo, prometo para vocês. Beleza. E vai sair muito boa a gravação, se Deus Tá quiser. bom. Deixar como lembrança. A alma da canção, tá? Para a gente já ouvir. Oh. É muito linda mesmo. É muito linda, muito linda. E restritos como o vento é que sempre devemos ser. E a outra palavra eu não me lembro agora, mas eu vou gravar direitinho para vocês. Tá bom, queridos? Puxa vida, é uma pena. Acho que podemos encerrar, né, por hoje, né, queridos? Sim, queridos. Já 9h30, né? Gratidão, viu, Bates? Gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigada, querida. Parabéns, muito obrigada. Isso aí. Muito obrigado, agradeço. Foi muito válido mesmo. Aproveita, obrigado. Parabéns. Um abraço a todos, queridos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.